Quantas histórias deixam de existir simplesmente porque nunca foram contadas? E mais do que isso, quantas memórias foram apagadas pelo preconceito, pelo silêncio ou pelo medo? Em Mato Grosso, um projeto tem se dedicado a resgatar trajetórias, dar voz a vivências e registrar a história da população LGBTI a partir de quem viveu e ainda vive esses caminhos. Eu tô falando do Almanac. E para falar sobre esse projeto, o Papo com Ela recebe o jornalista e professor Marcos Salesi. Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente contar um pouco do que é esse projeto, né, que se concretiza no Almanac e que tem uma relevância bastante considerável para a comunidade LGBT em Mato Grosso. De onde surge essa ideia e o que essa publicação contém? Maravilha. Primeiro é um prazer estar aqui com você falando um pouco desse projeto que é muito importante para a gente. Eu falo gente porque sou eu e a professora Bruna Irineu que tocamos esse projeto, que pensamos, idealizamos esse almanac, né, esse almanac de histórias LGBTI+. Ele nasce da minha pesquisa ainda na graduação. Eu comecei a pesquisar a memória LGBTI no fim da minha faculdade de jornalismo. Nesse meio tempo eu conheço a professora Bruna Irineu, ela faz parte da minha banca lá do início das minhas pesquisas, né? E a gente se reúne e começa a dialogar sobre a possibilidade de fazer um material que pudesse de alguma maneira reunir histórias LGBTI+, do nosso território, de Mato Grosso. Isso porque a gente já estava acompanhando algumas experiências que já aconteciam em outras capitais. Então a gente já tinha iniciativas de documentação. Quando eu falo documentação é isso, registrar em um documento mesmo, né? Seja um livro, um artigo, enfim, em outras capitais. Então a gente tinha iniciativas em Porto Alegre, em Curitiba, em Goiânia, no Distrito Federal, em Salvador, né, em diferentes regiões do país, mas a gente sentia falta de ter esse material aqui em Mato Grosso, né, especificamente em Cuiabá. E durante o meu processo de pesquisa ainda na universidade, que depois vai se desdobrar na minha dissertação de mestrado também, uma continuidade dessa pesquisa, eu sentia um pouco desse desafio de fazer essa pesquisa, porque a gente tinha ali algumas referências dessa história, mas todas muito espalhadas. Então, alguns artigos ali da saúde coletiva, da universidade, da UFMT, né? Alguns outros materiais ali da turma de história. Eu fui fazer uma pesquisa a partir do arquivo público de jornais da década de 80 para entender como é que esse assunto reverberava ali naquele período. Então a gente tinha alguns elementos, mas todos eles muito espaçados, assim. A gente não tinha um documento que pudesse reunir esse material em um espaço só. Então nasceu muito dessa vontade de fazer em Mato Grosso um projeto que pudesse dialogar sobre memória e história LGBTI e também desenvolver um documento que pudesse reunir essas histórias em um espaço só. E a professora Bruna Irineu, que já tem uma trajetória nesse debate sobre história LGBTI já de uma longa data, ela se une comigo, né, e a gente começa a desenvolver esse projeto. E me diz uma coisa, Marcos, quando você diz, né, ter um único espaço onde a gente possa navegar por essas histórias nos mais variados setores, porque você falou de história, falou de saúde coletiva, falou de comunicação, falou da pesquisa no arquivo, o Almanac, ele apenas reúne o que já estava registrado, ou vocês também partem para um processo de trazer conteúdo novo, ouvindo a comunidade, fazendo o próprio registro? A gente também parte por essa perspectiva de registrar o que não estava registrado ainda, né? Vou te dar um exemplo que partiu da minha pesquisa, foi quando eu encontrei em um dos jornais impressos lá da década de 80 aqui em Cuiabá, uma matéria que falava sobre a AGayMat, que seria a primeira associação para gays de Mato Grosso, a AGayMat. O que para mim era um choque em primeiro instante ali, porque durante esse processo de pesquisa, a gente encontrava muito desse debate sobre a homossexualidade nas páginas policiais. A gente está falando de um período onde, por exemplo, termos como travesti, mulheres transexuais ainda não estava consolidado, então essas representações de gênero ainda eram tidas como homossexuais, e boa parte dessas reportagens estavam ali reservadas a esse espaço policial. E aí, pela primeira vez, eu encontro essa matéria que vai falar sobre reivindicação de direitos, né, na capital. E aí, para mim, foi um achado. Falei, poxa, se do ponto de vista histórico a gente vai falar que o movimento organizado aqui em Cuiabá vai começar só no final da década de 90 com a Livremente, mas em meados de 80 a gente já tem ali uma faísca de um movimento organizado, né? Tem alguém no jornal falando de uma associação. Então a gente tem uma faísca de movimento.
Então, a partir daí, eu senti a necessidade de escrever sobre essa história. Conversei com o Zacarias, que foi quem deu essa entrevista lá na década de 80. Ele, infelizmente, faleceu já. Isso, inclusive, também mostra pra gente a urgência de fazer esses registros, porque muitas dessas pessoas já estão idosas, por exemplo, né? Já não tem uma memória muito fresca. Então, há também esse processo de urgência de registrar essas histórias. Que ainda está muito no oral. Isso, completamente no oral. A gente tem ali alguns registros no jornal, mas a gente precisa ir atrás da memória dessas pessoas, porque é onde tá guardada boa parte da nossa história, né? Na história oral. E a partir disso a gente foi convidando outras pessoas para poder compor o livro. Então, o nosso almanaque, ele conta com aproximadamente 25 autores, contando comigo, com a Bruna, que também escrevemos para o livro, e algumas pessoas que escreveram textos exclusivamente para o almanaque. Então a gente, para além de materiais que já estavam feitos, já estavam criados, né, já tinham sido documentados por meio de artigos científicos, ou por conta de algum artigo no jornal, por exemplo, a gente também reuniu documentação de histórias que nunca tinham sido contadas, narradas ainda, e documentadas, né, que, como você disse, estavam apenas na oralidade. E me diz uma coisa, nesse processo, o que foi possível perceber? Né? Quanto o movimento já caminhou em Mato Grosso, ou o que ainda é preciso ter uma atenção maior da comunidade para que ganhe visibilidade, para que haja construção de política pública, né? O que foi possível perceber nesse processo de pesquisa e consolidação? Sim. Nessa trajetória é interessante a gente observar, eu venho do jornalismo, então eu acabo puxando um pouco para esse lado, né? Mas quando a gente olha para a imprensa, a gente tem uma evolução, assim, com relação à cobertura dessa pauta, né? Se eu comentei com você que na década de 80 a gente tinha um espaço exclusivo nas páginas policiais, isso vai se alterando com o tempo, né? E isso é um reflexo também das reivindicações que a gente vem fazendo, e aí o Grupo Livremente, ali a partir da década de 90 em Cuiabá, mas também não vou me restringir à capital, né? A gente tem iniciativas em Cáceres, em Juína, em Rondonópolis com o Grupo Vida Ativa, então esses movimentos vão acontecendo ao longo do tempo, e vão fazendo que a nossa história vá tomando outros contornos, né? Em especial com a reivindicação de políticas públicas, com a própria reivindicação de respeito mesmo do ponto de vista dos nossos caminhos com relação ao gênero e à nossa sexualidade. Então, de fato, olhando, quando a gente faz essa retrospectiva histórica, a gente vê que muita coisa mudou, né? Com relação à nossa inserção, com a possibilidade da gente se enxergar em diversos espaços. Então, até com a construção do almanaque, a gente percebe que tem pessoas LGBTs na cultura, na política, na construção de política pública, na saúde. Então tem várias experiências em diferentes campos, né? Isso também é muito interessante, como a nossa história é muito múltipla. E com relação ao que a gente olha e reivindica de melhoria, assim, a partir da construção desse trabalho, é que a gente possa colocar a nossa história também no que a gente chama de história oficial da nossa cidade e do nosso estado. Muitas pessoas LGBTI+, também ajudaram a construir Mato Grosso, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Juína, enfim, os nossos 142 municípios do estado, né? E a gente precisa, mais do que nunca, registrar o nome dessas pessoas nessa história oficial também. Então esse documento também é uma forma de reivindicar o espaço das pessoas na memória de Cuiabá e de Mato Grosso. É dizer para a sociedade que nós também contribuímos para a construção desse estado e dessa capital, né? Então, um pouco nesse sentido. A gente fica aqui curioso para saber o que tem aí registrado, né, Marcos? O almanaque, ele está disponível? As pessoas conseguem acessá-lo? Onde é possível ler todo esse trabalho, né, que vocês fizeram com tanto empenho? Isso. A gente, como eu disse, a gente conta com 25 autores, né, contando comigo com a professora Bruna Irineu. Esse livro é dividido em 4 etapas, então a gente tem pessoas, territórios e fatos históricos. Então, na parte de pessoas, a gente fala sobre pessoas que são importantes nessa trajetória, quase que textos de biografia de algumas pessoas. O próprio Gegé de Oiá, uma figura emblemática da cultura cuiabana, né, também está descrito aqui nesse livro. Na parte de territórios, a gente vai falar de lugares de memória que são importantes. A Boate Zum Zum, por exemplo, né, teve um impacto muito grande no início dos anos 2000, e fatos históricos ali, alguns acontecimentos que também são fundamentais para contar essa história, né? Então são aproximadamente quase 40 textos reunidos nesse livro. É um projeto que contou com o apoio da CECEL, a partir da Lei de Incentivo, da Lei Paulo Gustavo, né, do edital Identidades, e ele está disponível gratuitamente, online. A gente tem no nosso perfil @almonac, tem um link para as pessoas acessarem e baixarem o livro completo gratuitamente. E no mesmo link a gente também tem a possibilidade das pessoas ouvirem o livro. A gente gravou ele inteiro
tanto pensando na perspectiva da acessibilidade, para que mais pessoas possam acessar esse material, mas também oferecer uma outra possibilidade das pessoas terem contato com essa história a partir da nossa narração. E o interessante é que essa narração foi feita por mim, pela Bruna e por outras pessoas LGBTIs, e os nossos aliados também, tem algumas pessoas heterossexuais que somaram com a gente, que fizeram esse processo de narração. E essa semana ainda, muito em breve, na verdade, a gente vai ter a chegada dos livros impressos e a gente vai ter uma distribuição gratuita de algumas unidades desse livro impresso, né? Mas a nossa ideia com os livros impressos é fazer ele chegar em espaços educacionais, escolas, que a gente conseguia alcançar com a entrega desse livro, e também em bibliotecas públicas, tanto em Mato Grosso quanto fora do estado. A nossa ideia também é levar para esses estados que já têm essas iniciativas um pouco da nossa história para que a gente faça essa troca também, né? O movimento LGBTI, em especial de pesquisadores da história do movimento LGBTI, tem um pouco dessa perspectiva também, né? Da gente trocar informação e estabelecer essa rede histórica, tanto no Centro-Oeste como no resto do país. Então o livro está disponível gratuitamente, qualquer pessoa que puder acessar a nossa conta, nosso perfil no Instagram, consegue acessar o link e baixar o livro gratuitamente, ter contato com essas histórias. Como a comunidade recebe esse registro, né? O que isso simboliza? Porque a gente sabe que é um movimento de muita luta, que busca o respeito aos seus direitos, que busca acesso àquilo que está previsto na Constituição, que busca o direito de viver plenamente e garantia de vida, porque a gente sabe que a expectativa de vida é mais baixa para a comunidade LGBT. Então, o que isso simboliza e como que a comunidade recebe esse material? É interessante você trazer essa pergunta, porque quando a gente fez o lançamento, que aconteceu alguns dias atrás, a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que foram. Porque era um final de semana, à noite, e a gente estava super preocupado se a gente ia ter uma adesão, e a gente contou com um público muito grande, assim, para além das nossas expectativas. E para além das pessoas que estavam no lançamento, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas de Cuiabá, de outras regiões do estado, que se sentiram muito contempladas de perceber as suas histórias sendo narradas em um documento como esse, né? Um pouco por aquilo que eu comentei com você, memória também é um direito, né? A gente também tem direito à memória, e a gente tem essa dificuldade de nos estabelecer dentro do que a gente vai entender como essa história oficial. Então a gente sentiu uma recepção muito positiva, né, da comunidade, em especial de pessoas que estão ali já dentro do debate da política pública ou do debate acadêmico, mas de pessoas que também estão fora desse debate e que têm interesse não só em ver a sua história contada ali nesse livro, mas também conhecer a história de outras pessoas, né? Eu recebi mensagens, por exemplo, de pessoas que falam: nossa, vocês citaram a Zum Zum, o início da minha fase adulta foi toda lá, eu lendo o texto eu lembrei de quando eu ia. Revive, né? Revive esse movimento, e a noite do lançamento foi muito isso, assim, a gente viu muitas pessoas que estavam se voltando no tempo e relembrando algumas passagens de vida mesmo, ao terem contato com o livro e ler esse material. A gente sabe que são muitas as histórias, um livro só não dá conta, a gente teve que fazer algumas escolhas até do ponto de vista editorial, a gente também não ia conseguir fazer um livro com 900 páginas, né? Por isso que a gente chama ele de volume 1, porque a gente quer fazer o volume 2, para contar mais histórias, né? Mas ainda assim, nesse início a gente já conseguiu abarcar uma multiplicidade de realidades de pessoas transexuais, lésbicas, homens gays, enfim, muitas particularidades de toda essa comunidade. Marcos, quando a gente pensa, porque assim, é um conteúdo produzido a partir do histórico, das memórias, das vivências da comunidade LGBT, por pesquisadores LGBT. Você disse, nós também tivemos a colaboração de pessoas hétero, mas a maior parte do trabalho foi feita pela comunidade. 99%. E quando a gente discute o acesso à educação, o acesso à pesquisa, a inserção no mercado de trabalho, essa ainda é uma pauta que há uma cobrança para que a comunidade esteja de fato inserida e, digamos assim, valorizada nesse contexto. Então, sob esse ponto de vista de que a comunidade LGBT também tem conseguido acessar o ensino superior, a pesquisa, consolidar o seu trabalho em publicações como essa, também não é um marco para dizer assim, olha, a gente conseguiu e a gente está perseverando também nesses espaços que antes não eram ocupados? Com certeza, a gente tem, e eu
parto até de um ponto de vista pessoal, assim, né? Desde quando eu acessei o ensino superior, na faculdade de jornalismo, eu já tinha o interesse em desenvolver pesquisa sobre a minha comunidade, e entendendo também a importância de ir por esse caminho, né? Sendo um homem gay e podendo falar sobre as realidades que me atravessam de alguma maneira, né? Essa não é uma realidade só minha, se a gente for pegar a partir da perspectiva da transexualidade, de homens trans, de mulheres trans, travestis, a gente tem essa dificuldade ainda maior do acesso ao ensino superior. Eu diria que essa é a letra da nossa sigla, que mais tem dificuldade de acessar esse espaço, mas com o passar dos anos a gente tem mudado essa política, em especial com o apoio das políticas de cota, por exemplo. Então a gente tem algumas universidades que vão estabelecer cotas para pessoas trans, para a gente ter o acesso dessas pessoas no ensino superior, né, em especial na pós-graduação também. E aí, com isso, a gente tem uma mudança que vai ser muito importante e que vai ser fundamental para a construção desse material, que a partir desse ponto de virada, nós estamos escrevendo sobre nós. Por muito tempo, outras pessoas falaram sobre a nossa vida, a nossa história e as nossas singularidades. Quando a gente tem esse maior acesso dessa população na graduação, na pós-graduação, a gente tem uma virada de chave para que nós começássemos a escrever sobre as nossas realidades, né? Então é muito bonito também contar com a participação de pessoas trans que vão falar sobre outras pessoas trans a partir de uma experiência que é muito íntima e muito pessoal também. Não gosto de restringir também só o ambiente acadêmico, como se fosse o único espaço possível para fazer essa narrativa, mas é um espaço importante também de reivindicação. Então, o Almanac também é uma prova de que quando a gente tem um acesso dessa comunidade ao ensino superior e à oportunidade da educação, a gente tem uma mudança, uma virada de chave muito importante, né? Dentro desse processo de construção de narrativa e da possibilidade da gente contar as nossas próprias histórias. Então, sem dúvidas, a gente tem cada dia mais que buscar mesmo a possibilidade do acesso dessa população, em especial da população trans, ao ensino superior, para que a gente tenha essa mudança, até do ponto de vista narrativo. Nada de nós sem nós, né? Nada de nós sem nós. Muito obrigada, o espaço fica à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Eu que agradeço, só reforçar o convite para as pessoas acessarem o @almanac, terem contato com o nosso livro, que tem muita história do nosso estado, que também faz parte da nossa história. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí.